Graça e paz em nome de Jesus para você que está aqui conosco essa noite, para você que está acompanhando pelas redes sociais e também pelo YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa noite para que a gente possa meditar na palavra do Senhor. Estamos na série Derrubando Gigantes e hoje eu gostaria de falar com você sobre um gigante nada fácil de lidar e também que muitos de nós temos grandes dificuldades em derrubar, que é o gigante da preocupação. E eu pergunto para você, o que seria o gigante da preocupação? O que significa de fato essa palavra? Embora ela tenha um outro contexto, quando nós a lermos daqui a pouco nas Escrituras, nós precisamos olhar para o nosso conceito do português. Pré significa o que vem antes, que é anterior, que vem imediatamente seguido de algo. Ocupação, aquilo que toma tempo, aquilo que toma energia, aquilo que tem um compromisso. Ou seja, andar pré-ocupado é você gastar energia com uma coisa antes. É você se ocupar com algo antes de ela chegar. Pré-ocupação nada mais é do que você antecipar movimentos. E aí que nós vamos conversar sobre esse assunto. De onde vem essa tentativa, essa tendência humana de se antecipar a movimentos, de andar preocupado com as coisas que estão por vir, de tentar lidar com o sofrimento, antecipando as suas possibilidades, ou tentar lidar com as circunstâncias, tentando prever situações. Essa que é uma questão. Mas antes de a gente saber, de fato, como derrubar esse gigante, e de fato a gente estar apenas ocupado, e não mais preocupado, porque Deus abençoa a gente ocupada, mas Ele não consegue abençoar a gente preocupada, e você vai descobrir isso daqui a pouquinho, o porquê, exatamente porque ou nós estamos com o nosso coração inclinados a uma ocupação, ou nós estamos absorvidos por aquilo, ou nós estamos sendo cortados, distraídos ao meio por aquilo outro. Mas antes de saber como lidar com isso, a gente precisa saber quais são as fontes da nossa preocupação. Ou melhor, qual é a fonte? Se nós olharmos para o que o apóstolo Paulo cita aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele usa o mesmo termo que nós vamos ler daqui a pouco, que é traduzido nas Escrituras como preocupação, ansiedade e inquietação. Ele diz assim: não andem ansiosos, preocupados por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, por meio da oração, da súplica e da ação de graças. E o Deus da paz, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Preste bem atenção, que a forma de Deus neutralizar a nossa preocupação é guardar a nossa mente e o nosso coração. Porque é dali que vem todas essas inseguranças, incertezas, essas preocupações que sempre vêm acompanhadas com a partícula condicional se. E se eu perder o meu emprego? Você não perdeu, mas você está preocupado com a perda do emprego. E se eu perder o meu casamento? Você não perdeu, mas você se preocupou com essa possibilidade. E se eu ficar doente? E se aquele diagnóstico for terrível? E se o mundo entrar no caos? E se uma nova pandemia chegar? E se eu ficar para titia? E se eu não encontrar a pessoa da minha vida? E se a preocupação, ela vem do coração e da mente como fonte de alimentação de todas as nossas inquietações e angústias. Por isso que Deus fala na sua palavra, a forma de neutralizar todas as inquietações e seguranças que rondam a sua mente, todas as neuroses que visitam o seu coração, é através de ser protegida a sua mente e o seu coração. Por isso que Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo que você deve guardar, e você guarda muita coisa, guarda suas joias, guarda o seu veículo, guarda a sua casa, guarda os seus filhos, guarda tudo bem guardado, até aquela bolacha que você não quer que ninguém coma, você esconde lá atrás, você guarda tudo muito bem. Mas a Bíblia fala, sobre tudo que você está guardando, você deveria se preocupar em guardar o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Percebeu de onde vem?
E Jesus diz isso em Mateus capítulo número 7, quando ele fala sobre a situação do homem, ele diz: pois é do coração do homem que vêm todas as coisas, os maus desígnios, os desejos, as vontades. Por isso, guardar a mente e o coração é sinônimo de nos neutralizarmos, ou melhor, de neutralizar a preocupação na nossa vida. Mente e coração são duas palavras sinônimas nesse caso. Porque no Antigo Testamento, a palavra coração é usada para entranhas. Ao invés de você ver a tradução, guarde o seu coração, proteja suas entranhas, seu interior, de onde vêm aquelas sensações, aquelas emoções. No Novo Testamento, ele substitui para coração. Mente e coração são sede de sentimentos, de vontades, de intenções, de reflexões. Portanto, se nós queremos entender onde devemos atacar a nossa condição de preocupados, a gente precisa saber de onde ela surge. E ela não surge porque um novo governo assumiu o Planalto. A preocupação não vem porque houve-se rumores de demissões na empresa. A preocupação não vem porque o Banco Mundial anunciou a crise financeira de um novo país na Europa. A preocupação não vem porque alguém disse que um novo vírus está se espalhando em determinada região. A preocupação vem do coração e da mente. As notícias vêm de fora, as circunstâncias vêm de fora, mas a residência dessa preocupação ou dessa ansiedade vem de dentro. Por isso que nós precisamos atacar isso. E Jesus, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira maestral, ele simplesmente diz que nós devemos proteger o nosso coração com uma prática das mais simples, mais lúdicas possíveis. E isso está registrado lá em Mateus capítulo de número 6. Eu quero ler com você essa passagem das Escrituras que diz assim: portanto eu digo, peraí. Toda vez que aparece portanto na Bíblia, é porque vem de uma explicação anterior. Ele fala, portanto, é uma explicação. Jesus está explicando o que aqui, queridos? Não tenho tempo de ler o texto com vocês, mas ele está falando sobre a subsistência, as preocupações com as garantias de vida. E Jesus termina dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem ser de dois senhores, de Deus e de Mamon. Vocês não podem ter duas preocupações, ocupados com Deus e ocupados com as coisas dessa terra. E aí Jesus vai fechar essa linha de raciocínio quando ele diz: portanto, eu digo, não se preocupem com a própria vida, quanto ao que vão comer ou beber, nem ao seu próprio corpo, quanto ao que vão vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Versículo de número 26, diz assim: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Vamos parar aqui? Porque daí a gente vai seguindo a linha de raciocínio de Jesus. Primeira palavra que apresenta a nós é um imperativo: observem. Aí você pode entrar na construção de que se trata de um olhar despretensioso. Aí eu estava observando o passarinho pela janela. Eu estava observando as pessoas andando pelas ruas. Não é essa a observação. A palavra literal é: prestem muita atenção. Jesus está dizendo: olhem com muito cuidado, tirem lições, aprendam com esse movimento da natureza. Não é olhar o passarinho de uma maneira irresponsável, mas olhar o passarinho, olhar as aves do céu de uma maneira de aprendizado. E ele diz: observem com cuidado. Por que Jesus chama atenção para isso? Porque, em primeiro lugar, quando eu falo sobre isso, eu entendo que a preocupação, ela é irrefletida. Porque se nós pararmos para pensar e para refletir, ela não existe, ela não está lá. E olha que Deus está falando, ou melhor, Jesus está falando com um público que não tinha cartão de crédito, não tinha limite de cheque especial, não tinha internet, não tinha redes sociais. E olha para aquele povo e diz: observem as aves dos céus, livrem-se das neuroses, livrem-se das ocupações antecipadas.
Livrem-se das ansiedades que não acrescentam em nada. Porque se você observar, a sua preocupação não tem sentido algum. Toda antecipação, ela é irrefletida. Toda preocupação e ansiedade, ela não é fruto do nosso processo de contemplação de Deus, ou de observação dos movimentos naturais e sobrenaturais de um Deus fiel. E Deus chama a atenção para dizer: pare de ficar preso no sequestro da sua ansiedade e comece a observar. Se Deus cuida das aves, se Deus veste os lírios dos campos, se Deus cuida de coisas tão naturais, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Quanto mais vocês. É um processo de racionalizar a fé. É um processo de chamar ao entendimento. Porque muitos de nós estamos tomados de uma ignorância, de uma preocupação que está cegando o nosso coração, de uma inquietação que não tem sentido algum. Gente que está criando hábitos, comportamentos baseados em neuroses e não em fatos. Gente que não vive por fé, mas que vive simplesmente por especulações. Irmãos, quantas especulações nós estamos vendo nos nossos dias? Basta pegar um grupo de WhatsApp. E eu queria exorcizar a maioria dos que eu participo. E olha que é grupo de crente, gente. Eu só estou em grupo de crente. Mas eu queria colocar óleo ungido em muito grupo de WhatsApp. Exorcizar mesmo. E espantar os capetas que estão possuídos aquele grupo. Não é possível. É especulação, é gente falando de coisas que não tem nada com a Bíblia, gente que está especulando sobre a vida, gente que está trazendo ansiedade aos outros, gente que abre a boca para falar de ocupações antecipadas. Irmãos, olhe as aves dos céus, contemple o movimento de Deus. Ele tem sido fiel durante toda a história, e não vai ser agora que ele vai errar nisso. Ele tem sustentado as nações, Ele tem colocado o sol no poente, tem feito nascer no nascente, Ele não tem falhado durante milênios, Ele não vai falhar agora. Ele tem dado pão ao que precisa, semente ao que semeia, Ele não vai falhar com você agora. Por isso que a preocupação é irrefletida. Todas as vezes que eu sou sequestrado pela ansiedade na minha alma, é produto de uma não reflexão, porque se eu parar para pensar, se eu parar para considerar as Escrituras, para observar atentamente, eu vou perceber que não tem causa, não tem motivo porque eu ficar preocupado. Mas sabe qual é o nosso problema? Biologicamente se explica. A gente não precisa fazer grandes movimentos de interpretação. Biologicamente. Tem um dispositivo que Deus implantou em você, que é um dispositivo de sobrevivência, chamado amígdala. A amígdala, ela fica lá no fundo do nosso tronco cerebral. E ela é despertada em qualquer situação de ameaça e preocupação. O que a amígdala faz? Ela bloqueia todo o processo de raciocínio para que você tenha uma só alternativa: fugir, escapar. Isso foi implantado em nós para que a gente pudesse sobreviver a diversas ameaças, tanto da natureza como também dos conflitos humanos. Sabemos nos defender e nos colocar em rota de fuga. Hoje nós usamos cada vez menos, porque vivemos cercados pelo Sistema Único de Saúde, temos o policiamento militar pelas ruas, vivemos em grandes cidades e metrópoles, temos cercas elétricas em nossas casas, então nós usamos cada vez menos, mas a verdade é que ela é ativada cada vez mais, por causa dos processos imaginários que criamos. O que a amígdala faz em nós? É muito impressionante. Quando ela bloqueia meu processo de raciocínio e me coloca em fuga, ela cria cenários que muitas vezes são imaginários. Agora há pouco mesmo, eu estava correndo, estava perto do bosque, e de repente eu vi um negócio mexendo assim, ó. Falei, a amígdala entrou em ação. Eu estava meditando na palavra, estava repassando os pontos dessa mensagem, e estava lá. Quando eu olhei aquele movimento e vi cores diferentes, eu falei, é uma cobra, é uma coral, meu Deus, e é gigante. Isso se deu em milésimo de segundos, minha mente já me colocou em fuga. Eu já corri para o lado, pulei. Era uma fita zebra, queridos, soprada pelo vento. Mas o processo de ameaça bloqueou a minha capacidade de raciocinar. E alguns segundos depois eu recobrei a inteligência e disse, é só uma fita zebra.
Quantos de nós não conseguimos voltar desse processo? Quantos de nós enfrentamos traumas na nossa vida e a qualquer sinal de ameaça a gente bloqueia e revive tudo como se fosse em high definition? Como se fosse agora, como se fosse verdadeiro. Porque ele me traiu no passado, agora ele vai me trair aqui também. Porque ela me maltratou, vai me maltratar agora, eu serei sempre assim. Gente que vive processos de sequestro da amígdala, medo sobre medo, preocupação sobre preocupação, ansiedade sobre ansiedade, que não tem sentido algum. Meu Deus do céu, Ele te ama, é o melhor marido que você poderia ter, mas as suas neuroses colocam preocupações que te mantêm escrava. É um emprego abençoado, cheio de oportunidades, onde você pode crescer, um ambiente familiar, e a sua neurose, a sua preocupação está sequestrando a alegria de trabalhar naquele lugar. É uma igreja amorosa, um povo que cuida, um povo que ora, um povo que se preocupa, mas as suas preocupações com a igreja anterior, as decepções com o homem do passado, está fazendo você ficar cada vez mais preso, agarrada a processos mecânicos de preocupação, onde não tem sentido algum. É só parar para pensar, queridos. A preocupação não vai resistir. Se você parar para ponderar, a preocupação não vai permanecer. Se você parar para passar pelo crivo da palavra, e não precisa espiritualizar não, não precisa fazer horas de meditação e de oração, é só você aplicar o seu coração à palavra, você vai perceber que essa ansiedade não devia estar aí. Essa preocupação não deveria visitar você. Está na hora de se libertar dela. Porque é o seu próprio coração, a sua própria mente, te escravizando a um processo contínuo de uma coisa que não é de Deus. Aliás, a palavra preocupação em grego é meriminal. Meri você conhece. Nós temos latitudinal, longitudinal e meridional. O que é o meridional? No meio. Então, presta atenção, meri no meio. Minal, cortar. É dividido no meio. Você sabe o que é preocupação na Bíblia? É você estar dividido no meio. Ele me ama, ele não me ama. Bem me quer, mal me quer. Eu vou conquistar, não, agora eu vou perder. Eu vou crescer, não, agora eu vou diminuir. Gente que não cresce, que fica oscilando entre dois pensamentos. Gente que não avança, que fica agarrado aos seus conceitos ilusórios, à sua audiência imaginária, imaginando que está todo mundo observando o seu fracasso, que está todo mundo assistindo a sua vergonha. Irmãos, Jesus nos chama a crescer dizendo: observem os lírios dos campos, observem as aves dos céus, fujam desse ciclo vicioso, desse circuito fechado, que está aprisionando você entre dois pensamentos, entre Deus e Mamon. Jesus começa falando sobre isso antes. Deus e Mamon, está te cortando ao meio. Eu quero Deus, não, mas eu preciso do Mamon, senão não sobrevivo. Eu quero Deus, não, mas eu preciso do dinheiro. Ninguém está falando que não precisa, só não estamos falando que Ele é Deus. Esse é o problema, dessa relação onde a nossa estrutura, a nossa subsistência está relacionada a algo divino que nós conquistamos. Quase que um Deus, um ídolo, ao invés de uma dependência total. Se pararmos para pensar, a ansiedade, a preocupação não existe. Ela não deveria estar ali. Por isso derruba esse gigante, porque a fonte dela é irreal. A fonte dela é irrefletida. Vamos continuar no texto. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que se corte ao meio, por mais que se divida, consegue acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem consegue? Bom, em primeiro lugar, a preocupação ela é irrefletida. Quando ela chega, significa que você não refletiu, você não observou as aves dos céus e os lírios dos campos. Segundo, você vai notar que a preocupação ela é irrelevante. Irrefletida e irrelevante. Ela não serve para nada. Eu quero perguntar para você, qual foi a última vez que você, tendo se preocupado com um diagnóstico médico, resolveu alguma coisa para você? Qual foi a última vez que você, tendo se preocupado com o sistema econômico brasileiro,
você resolveu alguma coisa? Qual foi a última vez que você ficou preocupado se os seus filhos iriam ter subsistência quando se formassem? Que isso resolveu alguma coisa. Qual foi a última vez que a sua preocupação resultou em alguma coisa produtiva? Qual foi? Você sabe dizer? Ah, pastor, eu tenho um testemunho para dar. Irmãos, eu fiquei preocupado a semana inteira. E preocupei. Vocês não sabem. À medida que eu ia me preocupando, as coisas iam se resolvendo. Alguém testemunha assim, irmãos? Preocupação, Jesus disse, não muda as circunstâncias. Se preocupar, antecipar as coisas, no sentido de criar cenários imaginários, colocar o e se, não resolve nada. Inclusive fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, alguns anos atrás, sobre o real motivo das nossas preocupações. E olha só o segredo que eles chegaram, ou a evidência, na verdade, né? Sobre as suas preocupações, 40% das suas preocupações nunca vão acontecer. Então pensa bem, que você tem 10 preocupações, 4 delas não vão acontecer. E se não vai acontecer, nunca acontece. 30% são relacionados a fatos passados que você não pode mudar. Que você fica olhando para trás dizendo, ai que bobagem. E se eu tivesse feito diferente? E se eu não tivesse me casado com ela? E se eu não tivesse aceitado aquela proposta? E se eu não tivesse entrado naquela bobagem? Preocupações relacionadas ao passado. E você não pode mudar. Está lá. Foram feitos. Você pode ressignificar, mas você não pode mudar. Então, de cada 10 preocupações que você tem, 4 não acontecem e 3 você não pode mudar. Sobrou 3. Vamos ver as outras 3 agora. 12% das suas preocupações está baseado na opinião dos outros. O que ela vai pensar? Estou preocupado, porque se ele souber, porque se ela... 12% não está relacionado a você, é o que você pode fazer, é a opinião alheia. Sobrou só 2. Vamos ver? 10% são relacionados à saúde. Portanto, você não pode mudar. Você pode tratar, mas está aí. Pastor, estou preocupado, porque estou com tumor. Estou com nódulo, estou com um sistema de imunidade baixo, estou preocupado. Você pode tratar, mas você não pode mudar esse fato que está aí. Só tratar. E aí vai sobrar, de fato, quanto que sobrou ali? 0,8. São problemas de fato reais, que você tem que se preocupar agora. Que você precisa resolver, e você tem condições para colocar a mão na massa para isso acontecer. Então pense, de cada 10 preocupações que você tem, 0,8, menos que uma, são de fato coisas que você tem que resolver hoje. Então, por isso que a ansiedade é um transtorno para a nossa vida, queridos. Por isso que a gente gasta energia, por isso que a gente gasta posição, por isso que a gente gasta disposição. A gente gasta tanta coisa com coisas que não vão acontecer, ou que nós não podemos mudar. A preocupação, ela é irrelevante. Ela não muda as circunstâncias. Não adianta você ficar antecipando, ansiosa, puxando o cabelo, perdendo o cabelo. E o meu caso não é esse, tá, queridos? É genético. Eu posso provar com a foto do meu pai. Mas, gente perdendo saúde com fatos que você não pode mudar. Preocupações. Ou que nunca vão acontecer. Preocupações. Mas o texto continua dizendo, versículo 28. Por que então vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo, que nem o Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Tire isso do seu diálogo, tire isso do sequestro da sua preocupação. E aí ele apresenta a solução. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Isso aqui é muito legal. É legal, mas é chocante. E eu quero que você prepare o seu coração, porque essa afirmativa talvez vai balançar suas crenças. Que é a seguinte, a preocupação, ela é irreverente. Ela é irrelevante,
ela é irreverente, porque ela mostra para nós um fato muito importante: não crer em Deus. Quem é que procura essas coisas? Quem é que anda preocupado? Jesus disse: os pagãos. A palavra literal é os de outros povos, porque vocês são meus. Aqueles que são os meus filhos e as minhas filhas não precisam se preocupar com essas coisas, porque o pai não vai deixar faltar o que o filho necessita. Talvez o que o filho quer, o pai deixe passar, mas o que o filho precisa, isso o pai nunca deixará. Eu sou pai, queridos. O que os meus filhos precisam, eu vou me esforçar para entregar a eles, mas nem tudo que eles querem eu vou dar. Aliás, a maioria das coisas que eles querem são absurdas e eu não vou dar mesmo. E nem tenho condição de dar. A não ser que eu mudasse meu sobrenome. Mas não tem jeito. Jesus está dizendo: eu tenho filhos, eu tenho um povo que não precisa correr atrás dessas coisas, não precisa ficar antecipando. Eu tenho um povo que é cuidado por mim, eu tenho gente que é protegida por mim, gente que é provida pela minha fidelidade. Quem não crê nisso é pagão. Quem não crê nisso não me conhece. Quem não crê nisso não tem relacionamento comigo. E quem não crê nisso, olha só que grave, não é meu filho, não é minha filha. Queridos, se nós estamos tomados por preocupação, eu quero trazer uma preocupação para você agora. Talvez você não experimentou a filiação do Pai nosso, que dá o pão de cada dia. Se você está num processo de neurose contínua, de ansiedade que não passa, não fruto de um despertamento biológico, mas fruto de um sequestro mental, de traumas, que você não consegue se desvencilhar, eu quero dizer para você: aplique Jesus na sua vida. Aplique Jesus no seu dia a dia. Dá uma injeção de Jesus nas suas crenças. Coloque a filiação e a paternidade dele na sua vida. Porque ele diz: quem corre atrás de coisas fica ansioso, e quem fica ansioso não pertence a mim, porque quem pertence a mim descansa. Salmo 37, versículo de número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Só entrega quem confia. O problema da nossa neurose, o problema do sequestro da preocupação, é que a gente não conhece quem a gente crê. Porque se a gente conhecesse, talvez nosso coração estivesse mais pacificado essa noite. Talvez a gente estivesse menos farmacodependente. Respeito você que está passando por um processo crítico de adaptação emocional e que está fazendo uso de alguns tipos de medicamentos para tentar superar isso. Te respeito. Isso não é sobre você. Eu estou dizendo para a gente que criou dependência disso, porque deixou de depender de Deus, porque deixou de depender da oração, deixou de proteger seu coração, deixou de proteger suas crenças, e agora não consegue se livrar da preocupação, porque ela se tornou um Deus na sua vida. Jesus começou essa discussão sobre dois deuses, Mamon e o próprio Deus. Jesus continua a discussão falando sobre ser dividido ao meio. Ou você crê em Mamon, ou você crê na provisão de Deus. Jesus conclui a sua discussão sobre os que são filhos dependem, os que são pagãos correm atrás. Eu quero perguntar para você sinceramente essa noite, minha irmã, meu irmão, você é pagã, minha irmã? Você é um pagão, meu irmão? Ou você é um filho? Ou você é uma filha? Nós não somos bastardos. Nós não estamos na mão de um Deus mesquinho que nos abençoa quando quer, mas um Deus que quer nos abençoar todo o tempo e prover sobre as nossas vidas, não o que desejamos, mas o que precisamos. O que você precisa, a palavra de Deus garante que você não terá falta, mas o que você não precisa, isso você vai sentir falta sim. Inclusive o Salmo 23 diz: se o Senhor for o meu pastor, eu não perceberei a falta de mais nada. Essa é a tradução literal. Se o Senhor for de fato o seu pai, se o Senhor for o pastor da sua vida, você não vai perceber a falta de nada. Mas se Ele não for o seu pastor, quanta coisa falta, né? Falta alegria, falta paz, falta disposição, falta vida, falta realização, falta tanta coisa. Mas quando o Senhor é o nosso pastor, a gente não sente falta. Por isso o convite para você é mudar a chave
e sair dessa divisão de mente, parar de cochear entre dois pensamentos, como disse o Elias no Monte Horebe, o Monte Carmelo, perdão. Quando ele diz isso, ele nos chama a uma decisão. Você vai ficar de qual lado? De Deus ou de Mamon? E aí a gente volta à pergunta inicial. O que é a preocupação? É antecipar a inquietação. É antecipar um problema que ainda não chegou. Qual é a fonte da preocupação? Mente e coração. E um processo de sequestro que me torna refém de uma neurose que não me permite descansar. Por isso que eu vou repetir de novo o texto bíblico. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados por coisa alguma, antes diante de Deus, não diante do seu médico, diante de Deus, não diante do seu patrão, diante de Deus, não diante do gerente do seu banco, diante de Deus e não diante do seu pastor, diante de Deus, sejam conhecidas todas as suas necessidades, necessidades, não desejos, necessidades, não vontades, necessidades, não luxo, e sejam apresentadas diante de Deus por meio da oração, da súplica e da ação de graça, não da religião, não de um misticismo, não de uma simpatia, não de consulta horóscopo, oração, súplica, ação de graças. E a paz de Deus, que está fora de nós, vem habitar em nós, em Cristo, e guardará a nossa mente e o nosso coração. E essa paz, o apóstolo Paulo diz, continuando o texto: tudo que for puro, tudo que for louvável, tudo que tiver boa fama, tudo que for verdadeiro, nisto vocês concentrem o seu pensamento. Pense nas coisas de Deus, observe os lírios dos campos, observe as aves do céu, concentre-se na fidelidade de Deus e descanse nas promessas dele. Descanso não é preguiça. Preguiça é cruzar os braços, esperando que Deus faça. Descanso é fazer, aguardando sempre na provisão de Deus. Descanse em Deus e deixe a preocupação para quem serve a Mamon. Descanse em Deus e deixe a preocupação para quem serve a essa terra. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 3:1: vocês que já ressuscitaram com Cristo, pensem nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está assentado. Eu quero terminar perguntando: onde é que está o seu pensamento? Porque Jesus está dizendo que quem é preocupado tem o seu pensamento cortado ao meio. Ou é de Mamon, ou é do Deus da provisão. Ou é dessa terra, ou é o do Deus da fidelidade. Ou descansa em Deus, ou se inquieta com o Mamon. Eu quero perguntar para você mais uma vez: será que não está precisando de Jesus aí, meu irmão? Será que não está precisando de Jesus aí, minha irmã? Talvez você frequente essa igreja há anos, ou igrejas há anos. Talvez você esteja frequentando uma religião por muito tempo e ainda não descansou na provisão de um pai que não deixa os seus filhos e não abandona, mas que é provedor e cuida de nós melhor do que as aves do céu e melhor do que os lírios do campo. Eu quero perguntar para você: Ele é o seu pai, Ele é o seu provedor, porque Ele termina dizendo: busque então, para derrubar o gigante da preocupação, busque então, em primeiro lugar, Deus e não Mamon, as coisas do alto e não as coisas da terra. Concentre-se em Deus, concentre-se na palavra de Deus, concentre-se em Cristo, concentre-se na fé nele, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Eu quero profetizar aqui sobre a sua vida essa noite, que você buscando o Senhor vai receber muito mais do que você tem recebido, de que você buscando ao Senhor vai encontrar muito mais do que você tem procurado, que buscando a Jesus você vai de fato se deparar com tantas coisas que você estava tentando encontrar a esmo. Eu quero declarar essa noite em nome de Jesus sobre a sua vida, que encontrando Jesus você vai encontrar tudo que você andou procurando durante toda a sua vida. É nele, por ele e para ele que você vai conseguir viver essa vida. Por isso, rompa com a preocupação, derrube esse gigante e concentre-se na fidelidade de Cristo. Quero convidar você a se colocar em pé, a equipe de louvor virá aqui, e nós vamos cantar mais uma vez só o refrão,
que diz: eu vou construir minha vida em Ti. Eu quero perguntar para você: onde você tem colocado a sua confiança? Quais são os seus pilares, crente? Quais são os seus pilares, religioso? Quais são os seus pilares, frequentadores de Terça da Esperança? Quais são os seus pilares, youtubers de internet? Seu pilar é o governo? Seu pilar são as pessoas, as boas notícias? Ou seu pilar é Cristo? Nós estamos declarando uma verdade, ou estamos simplesmente embalsamando uma mentira? A nossa declaração é de fé, ou é só um efeito de palavras? Porque se ela não habitar em nós, ao sair dessa porta, a ansiedade vai tomar você de novo. Ou você descansa, minha irmã, ou você vai continuar se lançando em vários relacionamentos. Ou você descansa em Deus, meu irmão, ou você vai continuar consumindo cada vez mais, para comprar cada vez mais, para mostrar cada vez mais, e para ser cada vez mais vazio. Ou Deus é Deus em sua vida, ou Mamon já tomou o trono da sua história. Não tem como oscilar entre dois pensamentos. Onde é que você está? Ou Ele é o fundamento, ou Ele não é nada. Ou Ele é o pastor, ou nós vivemos na carência e na ausência. Feche seus olhos, por gentileza. Enquanto a equipe vai declarando isso: eu vou construir minha vida em Ti. Eu quero que você pense onde estão os seus pilares de fé, onde estão baseadas as suas crenças, onde estão as suas afirmações mais profundas, onde você está colocando os seus pensamentos. Vamos lá, meu irmão, agora é a hora de você refletir sobre isso. Não é tomando cerveja na mesa de bar que você pensa nisso. Não é deitando em mais uma cama que você resolve isso. Não é tomando mais uma rodada de medicamentos que você trata esse problema. É agora, em Cristo. Onde estão os seus pilares? Onde está a sua fé? Eu vou. Sim, Senhor, nós vamos essa noite, em nome de Jesus, romper com as farsas desse mundo, romper com as crenças mentirosas. Vamos declarar, irmãos. Você pode declarar isso agora com fé. Rompa com Mamon. Rompa com Mamon. Mais uma vez: eu vou construir. Vamos declarar mais forte, para que o diabo escute que você não é mais um receptor das mentiras dele. Aleluia. Você não é receptora das mentiras dele mais. Escute isso, Satanás. E o seu coração dá uma ordem à sua alma: aquieta-te, aquieta minha alma, aquieta minha alma, porque eu estou em Cristo a última vez. Eu vou construir a última vez. Você não vai ser mais abalado. Você não será mais abalada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. É noite de ruptura, de rompimentos, de ligações com o Mamon, de ligações com a ansiedade, de ligações com os pensamentos terrenos. É noite de rompimento para essa mulher, para esse homem, em nome de Jesus. É noite de conexão com a tua pessoa. Então, Deus, em nome de Jesus, move sobre nós. Move sobre o nosso coração. Move sobre essa mulher, sobre esse homem que vem essa noite, sobrecarregado de pensamentos. Gente com um pensamento tão terrível, que já pensou até em se matar. Gente que essa semana olhou no espelho e disse: dessa semana não passa. Gente que foi no funeral e disse: ah, se fosse a minha vez. É para você essa palavra, em nome de Jesus. Rompa, neutralize com a palavra de Deus essa noite sobre o seu coração. Isso aqui não é um discurso, isso aqui não é uma palavra de afirmação, isso aqui é verdade bíblica. Jesus é o provedor da sua história. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor seja o provedor, que o Senhor seja a fonte, que o Senhor seja o pilar, que o Senhor seja o fundamento, e que nós possamos, em nome de Jesus, avançar, crescer no Senhor e derrubar esse gigante hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor.